para vocês é se a gente decide pensando nas emoções ou se a gente decide só com a razão. Se é possível se decidir só com a razão ou se o pessoal falando que tá perfeito o som 100%. Então, agora vai, gente. Bora lá. Se a gente faz só com a emoção ou se a gente faz com a razão? Como que a gente faz para poder decidir isso? E o pessoal não falou ainda as respostas, mas já vou colocar um dilema aqui para vocês, que eu fiz os slides e eu consegui, gente, inverter para ficar bonitinho aí para vocês, ó. Então, razão versus emoção. Espera aí, que agora eu tô querendo mudar o slide aqui. Espera aí. Por que não quer mudar o slide? Será que eu tenho que colocar aqui para mudar? Ih, travou o slide. Gente, o que é isso? Volta, filho. Volta, vamos lá. Pronto. Vou mostrar para vocês aqui e eu quero apresentar para vocês o dilema do trem de Joshua Green. Qual é esse dilema do trem, gente? Tenho vindo um trem desgovernado e de um lado você tem 5 pessoas amarradas no trilho, do outro lado você tem uma pessoa que está amarrada no trilho. Você é a pessoa da alavanca, que está aqui com a alavanquinha. E aí você precisa decidir, não dá tempo de correr e salvar, não dá tempo deles saírem do trilho, porque eles estão amarrados lá no trilho. E você precisa decidir se você puxa a alavanca e aí esse trem vai ser desviado e vai matar uma pessoa, ou se você deixa a alavanca correr, deixa sem puxar a alavanca e esse trem vai atropelar 5 pessoas. E aí? O que você decide, gente? Você puxa a alavanca e escolhe uma pessoa no lugar de 5, ou você deixa o trem e fala, eu não sou responsável por nada, esquece a alavanca e deixa o trem passar em cima das 5 pessoas. O que você faz? Pastora Thalita, o que você Que faz? vocês fazem? Eu puxo a alavanca. Eu também puxaria a alavanca. Porque daí você olha, tem 5, tem um, e vocês? O que vocês fariam, gente? O pessoal precisa comentar aí. Que vocês fariam? Puxa a alavanca, não puxa a alavanca? Eu puxo a alavanca. Eu também puxaria a alavanca. Deixa eu perguntar para a pastora Cleide. Pastora Cleide, puxaria a alavanca? Puxaria, porque pelo menos na matemática. Ela falou que puxaria porque pelo menos na matemática a morte de um é menos pior do que a morte de 5 pessoas. Gente, o povo não tá comentando. Cadê os comentários do povo aí? O pessoal não responde. Ah lá, a Aqui a Cristiane Cristiane respondeu, falou, puxa a puxa a alavanca. alavanca. Puxa a alavanca. Maria do Carmo também puxa a alavanca. Eu achei que a maioria das pessoas puxaria a alavanca, né? Puxa. Vou passar pro próximo aqui. Agora, gente, o negócio ficou um pouquinho só mais complicado. O dilema é o seguinte: é o mesmo trem, as mesmas 5 pessoas amarradas, tá vendo? Elas estão bem amarradinhas ali. O trem vem vindo desgovernado e agora você tá na ponte. E tem uma pessoa que é bem grande que tá na ponte. E essa pessoa já tá olhando, assim, já tá bem inclinada mesmo, olhando para ver o que tá acontecendo ali. Um empurrãozinho seu vai fazer com que essa pessoa caia. E aí o trem vai parar, vai matar essa uma pessoa e não vai matar as outras 5 que estão ali amarradas. E aí, gente, vocês empurram o grandão ou não empurram o grandão? Eu empurro. Você empurra, pastora Thalita? Eu empurro. É a mesma coisa de puxar a alavanca, ué. Você empurra. Eu Pastora Cleide, você empurro. empurra? A pastora Não sei se Cleide a está minha mãe pensando se empurra, não. empurra. Eu também não tenho certeza se eu empurro. Aí a pastora Cleide falou um negócio interessante. Se ele cair fora do lugar, mata 100. Tem essa questão. É uma Tem isso também. probabilidade, né? Mas a tentativa é certa, né? A tentativa é certa. E aí, gente, vocês empurram ou não empurram? Hum, Empurra o grandão e mata todo mundo ou não empurra? A Fernanda falando Fernanda que falou que não não empurra. empurra. Não empurra de jeito nenhum, gente. Aí aqui o negócio fica mais complicado. E na matemática,
Ai, Fernanda, ai, muito difícil. É difícil, gente. Dilema é difícil. Na É matemática é a mesma difícil. coisa. É 1 para 5. Você tá arriscando a vida de uma pessoa para salvar 5. Mas é mais fácil puxar a Ah lá, alavanca. a Cristiane falando, vixe, o Nicásio, eu não. Então eu acho que o povo aí. Será que seria certeza que o trem ia parar? O Pedro tá falando difícil, hein, gente? Por É quê? mais fácil puxar a alavanca do que empurrar uma É pessoa. mais fácil é puxar a alavanca do que empurrar uma pessoa. Por quê, gente? Porque a carga emocional de você puxar uma alavanca e empurrar um ser humano é bem diferente dentro do nosso cérebro. Agora, para a gente finalizar, a Gabi também está falando que não, a Lucimar falando que é muito difícil, então acho que a maioria aqui não A Neide empurraria o falou que grandão. empurra. A Neide tá A no meu Neide empurra, grupo. Nossa, o Denis falou que não empurra. Então a maioria aí já mudou de perspectiva, não vai empurrar o grandão. Mas se a pessoa Agora, tem gente, coragem de puxar a alavanca, por que que ela não tem coragem de empurrar? eu acho que é o negócio seguinte: você puxar a alavanca, você tá mexendo no negócio de metal. Se empurrar, você tá matando o ser humano. Mas é a mesma coisa que você puxar a alavanca, né? Você tá matando um Ué, mas se você pra não puxar a matar alavanca, o trem 5. vai passar por cima da pessoa, ué. Ah lá, o povo falando, não empurra, pastor Creus, não empurro, não conseguiria empurrar a Joelma, o Eduardo Sintra também não empurra, o Edson também não empurra. Vamos então mudar um pouquinho a perspectiva aqui. Vamos pensar que essas 5 pessoas amarradas aqui é sua mãe, seu pai e o restante são seus irmãos. Então é seu pai, sua mãe, seus Eu 3 quero ver irmãos a estão galera que falou que não amarrados. empurrava. Agora eu quero ver esse povo falar que vai empurrar. Porque daí eu vou falar que esse povo tem distinção do que é correto, hein? empurra na hora. Olha lá, gente. Empurra ou não empurra, gente? Se você olha, tem um grandão ali, você tem seu pai, sua mãe, seus 3 irmãos, você empurra ou você não empurra o grandão, gente? Você não empurra, você dá uma voadora nele. Se é Tem pra gente falando, salvar a sua nosso família, Deus, a Jéssica tá falando, empurra. empurra, empurra. Por quê? Você nem Se é pra você salvar a sua família, você faz A qualquer Thaísa coisa, também você tá nem falando que raciocina. empurra. Empurra, claro que empurra, gente. A gente dá uma voadora na pessoa, não precisa nem dar um empurrãozinho. O Nicasso falou que agora sim, aí ele empurra. Aí Então, é empurra. engraçado vocês falarem isso, né? Porque a pessoa ia morrer do mesmo jeito. E quando é uma coisa ligada à emoção de vocês, vocês tudo bem. E se O não valor é, da vida do outro é menor do que da vida que a gente gosta. Vocês estão, hein? olha lá, o pessoal falando que Tava empurra pensando na mal da hora. pastora, falando que empurrava, mas acho que agora é a pastora que tem que pensar sobre vocês, viu? Aqui tá aqui, ó, Fernanda. Mas se o grandão também for da família, Fernanda, vou falar um negócio pra você que eu vi na palestra de um pesquisador de neurociência, que inclusive faz esse dilema, que chama Pedro Calabresa. Ele falou assim que teve uma pessoa que chegou e falou assim: olha, não precisava nem preocupar quem que era a pessoa que estava amarrada. Se fosse a sogra, era só empurrar, era fácil a decisão. Então, assim, o povo vai pensando, dependendo de quem são as pessoas que estão ali, Sangue quem vai de morrer, quem vai Cristo. viver, né, gente? Porque a carga emocional é diferente. A gente pensar, a gente vai avaliar muito mais com a emoção do que com a razão, se as pessoas que forem lá forem as nossas famílias. Olha lá, o Denis falando, quando é a nossa família, muda completamente. O Eduardo, tô sem entender o contexto, cheguei no meio do assunto. Eduardo, nós estamos falando de emoção e razão e você já vai pegar a moral da história. O pastor Creus falou assim: ai meu Deus, para. Não, pastor Creus não. Lucimar, ai meu Deus, para esse trem. Já apela para Deus, né? Já joga a responsabilidade em Deus e o pastor Creus falando que agora o negócio apertou. Gente, por quê? Porque a gente não consegue distinguir das nossas decisões a nossa emoção e a nossa razão. O negócio anda junto, não tem como a gente parar e separar 100% a razão da emoção. Nessa situação hipotética, a gente dá para pensar, imaginar, ponderar. Mas no real ali, muitas vezes a gente vai agir depois que a gente vai pensar para o que está agindo. Se é para salvar a vida de alguém, e às vezes a gente age, depois a gente vai pensar por que a gente agiu, porque não dá muito para separar nesse momento ação de emoção. Não dá nem tempo. Não dá nem tempo, né, gente? Porque até a gente pensar muito, o trem já passou, matou todo mundo, você já não fez nada, né?
E a pastora Thalita tá aí, melhor do que eu para falar, e eu até lembrei da a primeira palestra sua do encontro, que você explicou os dois cérebros, as duas partes do cérebro Ah, de lá no razão Kaique, né? Não, no e Kaique não, lá no Não, Betel. no Betel. Explica pra gente um pouquinho como que funciona esses dois lados do cérebro de razão e de emoção. Então, o nosso sistema nervoso central, ele está muito voltado para sistemas que são separados. A gente acha que distingue razão e emoção, mas isso daí é uma coisa muito vaga, né? Na verdade, a gente não distingue razão e emoção nunca. A razão nunca vai estar sem a emoção e a emoção nunca vai estar sem a razão, até porque o que é razão para você, para mim não é. Tudo vem muito recheado de informações, de experiências que cada um de nós temos. Por exemplo, se a minha família for a pior família do mundo, eu vou querer que o trem passe por cima dela. E essa é a minha razão. Né? Então, assim, o ser humano é mais animal do que ele pensa que ele é. O ser humano, ele se coloca muito uma imagem muito bonitinha, muito maquiadinha, muito, nossa, eu sou tão lindo, eu sou uma pessoa assim tão maravilhosa, eu sou incapaz de fazer uma coisa ou outra. Mas na hora da situação mesmo acontecer, na hora que o bicho tá pegando mesmo, é que ele vai ter noção do que realmente é o sentimento dele e o sentimento dele tem muito a ver com a razão dele. Então, quando a gente fala assim, eu penso mais com a razão, o outro, eu penso mais com a emoção, isso daí é ignorância, porque a razão e a emoção, elas se misturam dentro de um cérebro que é muito subjetivo. Então, assim, se você pensar hoje um trem, talvez para aquela pessoa, o que é salvar, o que não é salvar. Então, hoje nós podemos olhar até com vou usar uma situação que está acontecendo aí no nossa atualidade da pandemia. Todo mundo que era a favor do aborto hoje fica lutando pelas vidas do Covid. Então, qual que é a diferença? Tá morrendo. Razão tem muito a ver com interesse, gente. Qual que é a tua razão, a tua emoção? Tem muito a ver com interesse. Onde você quer chegar, o que você vai ganhar. Não sei se você já para pensar sobre isso, mas o nosso cérebro pensa muito em ganho. Então, o que eu vou ganhar com isso? Entendeu? Então, isso vai ser a minha razão ou a minha emoção. Tem muito a ver com ganho. As pessoas põem muita flor em cima de coisa que não é tão bonito, não. Então, gente, essa questão de que a gente vai ser mais racional ou emocional, não existe isso. É tudo junto e misturado. Emoção e razão é junto, é misturado mesmo. Todo mundo vive assim. E quanto mais rápido a gente consegue assimilar isso, melhor a gente consegue ter inteligência emocional. Com Para a gente conseguir certeza. entender como isso acontece. A pastora Paula mandou uma mensagem aqui que não tá achando o link. Gente, envia aí para a pastora Paula, marca a pastora Paula que eu não consigo aqui que tá transmitindo. Marca a pastora Paula aí, envia para ela fazendo o favor. Eu até consegui mandar pelo celular da pastora Cleide aqui no grupo dos pastores, mas ela mandou uma mensagem que eu só vi a notificação de que ela não tá conseguindo entrar. Gente, se a gente parar para pensar o que são emoções e sentimentos do ponto de vista cerebral, a emoção é um monte de. A pastora Thalita tá aí, vai me ajudar bastante nisso. É um monte de descarga de hormônios no nosso cérebro que vão gerar aí o comportamento e vai passar pelo crivo racional do que se é moral e é imoral, se é certo ou se é errado, se pra gente que é cristão, se é pecado ou se não é pecado. Mas no instante que a gente vai pensar, sentir ou alguma coisa externa acontece com a gente, em menos de meio segundo, nosso cérebro muda completamente todo o sistema do nosso organismo. Se eu vi hoje na palestra, a pastora Paula já conseguiu entrar aí na live. Eu vi hoje, né, na palestra do Pedro Calabresa, ele fala que se a pessoa dá de frente com um tubarão, em menos de meio segundo, eu até anotei para não falar nada errado aqui. As pupilas dilatam, a boca seca, o estômago altera o funcionamento, por isso que dá aquele frio na barriga. O sangue sai do estômago e vai ser direcionado para os músculos mais fortes, então ele sai do rosto, sai do estômago, por isso que a pessoa que está com medo fica com o rosto pálido, né?
Adrenalina e cortisol aumentam a frequência cardíaca, você fica hipervigilante, né? Você não dorme, se tem um tubarão na tua frente, você não vai sentir sono, você não vai dormir. Fica hiperfocado, não tem déficit de atenção, de jeito nenhum. O tubarão tá na tua frente, vai te comer. E você fica hipersensível a qualquer coisa que seja ameaçadora. Então, assim, o teu organismo, ele muda completamente. Se você tiver qualquer coisa dentro do seu intestino da bexiga, solta na hora, porque ele não pode preocupar com isso agora. E em meio segundo, teu organismo muda completamente e essa emoção, que é a reação química, vai gerar o sentimento de medo É e de porque reagir, né? porque o que acontece? O cérebro trabalha com imagens, vividas ou não vividas, memórias. Então, eu já sei o que é um tubarão. Então, quando eu, tipo, me dou de cara, tá amarrado, né? Nunca vou passar por isso, mas assim, Não vai você principalmente dá se você de não cara nada, com né? tubarão, seu cérebro, ele vai usar um lobo que chama lobo occipital, que são as memórias que você adquire de estudo ou de vivência, e ele vai falar, cara, isso aí é muito perigoso, Vai entendeu? correr. Então você precisa se defender. E aí todo o organismo vai reagir. A mesma coisa quando acontece quando uma pessoa foi atacada por um cachorro, e aí quando ela se vê, né, passando na rua com o cachorro, se lembra, a pessoa já começa a suar frio, já começa aquela coisa toda, a sensação de medo. E aí acontece a mesma coisa quando passa por algum problema e começa a ter alguns tipos de ansiedade, alguns tipos de pânico, porque o problema tá lembrando, tá trazendo alguns tipos de memória. Então, isso daí, veja que engraçado. O cérebro ele é tão instigante, vamos dizer assim, que você nunca precisou topar com um tubarão para você saber que aquilo ali é muito Que perigoso. o negócio é perigoso. Exatamente. Então, assim, a gente consegue experimentar coisas pelo que a gente aprendeu. E muitas vezes a gente vai fazer isso no nosso dia a dia. Por exemplo, as pessoas, às vezes o pai ou a mãe ou a pessoa que criou, elas trazem uma experiência tão grande, trazendo aí para os jovens, né? Ai, não casa não, que é a pior coisa da vida. Não casa não, que é a pior coisa da vida. Ah, não faz isso, que é a pior coisa da vida. Ai, olha, nunca tenta isso, que isso aí é muito difícil, você não vai conseguir. Então, são informações, são memórias que você não vivenciou, mas que você aprendeu que aquilo é um problema. Aí o que acontece? A mesma coisa do tubarão. Quando você se dá de cara com um relacionamento, ou se dá de cara com um desafio, ou se dá de cara com alguma coisa, o seu cérebro vai dizer: Meu, foge, porque Sai isso daí não é correndo. coisa boa, não. Isso aí vai te destruir, porque a gente aprendeu que o negócio é feio. Então, tá vendo que a razão e a emoção se misturam muito, porque o que é razão? O que eu aprendi que é certo? O que eu aprendi que é errado? O que eu aprendi que é bom? Não tem uma razão assim, só de Deus. Cada um vai andar na razão de experiência, do que ouviu, do que sentiu, do que falaram, do que ele vivenciou na família dele. Ele vai ver coisas que ele vai identificar como aquilo bom e aquilo ruim. E aquilo é a razão dele. E é engraçado porque essa reação do cérebro, ela é automática. A gente não para e pensa, vou fazer meu intestino parar de funcionar, vou ficar com frio na barriga, vou aumentar o meu cortisol. Isso aí é automático, mas a gente consegue, sim, controlar o nosso comportamento. Se a gente consegue conhecer, entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, a gente consegue controlar esse comportamento. Aí Com a, certeza. a neurociência, a terapia, vamos dizer que é impossível a gente modificar isso, que é impossível tirar esse tipo de trauma, você vai aprender a conviver, mas a gente sabe que Deus pode mudar esse tipo de comportamento, esse tipo de reação dentro da gente. E falando dessa questão de emoção, sentimento, eu trouxe para vocês alguns slides aqui que são do Guilherme Bandeira, que ele é um cartunista que vai falar sobre emoção e razão. Ele tem até um livro sobre isso que é bem legal. E nós vamos discutir um pouquinho a partir disso, já começando com o assunto que a pastora Thalita tocou, que é sobre a paixão, gente. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, tem o cérebro falando da razão, o coraçãozinho da emoção, e ele fala assim: às vezes é preciso calar a voz da razão para que eu possa me apaixonar em paz. E por que isso, gente, é tão verdade?
Porque eu fui pesquisar sobre o cérebro apaixonado e vários neurocientistas dizem que a paixão, o cérebro apaixonado, ele é como se fosse um estado de demência temporária, né? Que vai durar aí até 18 meses. E esse estado de demência temporária acontece porque o organismo ele vai elevar vários hormônios, como a ocitocina, o cortisol, a dopamina, que vão deixar a pessoa impulsiva, obsessiva pelo outro, vai inibir o córtex pré-frontal. Lembrei do Eduardo falando agora na live de domínio próprio de autocontrole, que foi na quinta-feira, do fato dos adolescentes não terem esse córtex pré-frontal formado, vai formar só com 26 anos, mas quando todo mundo está apaixonado, a gente vira adolescente porque para de funcionar, ele tira essa sua perspectiva de saber o que é certo, o que é errado, de medir consequências, de fazer um bom julgamento, vai fazer com que você fique viciado na pessoa, vai liberar a sensação de prazer do cérebro, isso vai estar tudo lá no teto, realmente, para você ficar o tempo todo vidrado e apegado nessa pessoa. E aí a paixão, por isso, é um estado de demência temporária. E eu coloquei até aqui o próximo slide para vocês, ó. Cara, reage, que sorriso estranho é esse? Fala comigo. A razão tentando de tudo quanto é jeito arrancar ali a flecha do coração, mas ele tá lá todo apaixonado. Nossa. E aí, pastora Thalita, como que faz na adolescência com essa paixão? Então, a adolescência não é uma fase de você usar a paixão para criar relacionamentos. Tem gente que mistura paixão com relacionamento. Paixão é uma coisa que a pessoa vai sentir, né? Tem adolescente que consegue apaixonar por 3, 4, 5, 6, 10 de uma vez, né? Então, assim, a paixão, ela não é, em momento algum, o motivo para se começar um relacionamento. E aí é onde os adolescentes, mas eu tô apaixonado, eu quero começar um relacionamento. Então, filho, você está apaixonado pela fantasia que você criou daquela pessoa. Porque a adolescência a gente fantasia demais. Então, assim, por que que a gente se apaixona, né? Uma pergunta dos neurocientistas, por que a gente se apaixona? Por que a gente tem esse distúrbio, muitas vezes as pessoas citam até de distúrbio, porque são muitos neurotransmissores, esses hormônios que se misturam e criam a paixão. Então, assim, a paixão, ela não é o sinal de que você está pronto para se relacionar. A paixão não é nada a não ser um monte de hormônio misturado no corpo. Então, assim, você pode se apaixonar pelo que mais você odeia na vida. Vou citar até uma expressão forte, que é o ódio, porque tem pessoas que conseguem transformar o que ela menos gosta numa paixão, né? Que é o que a gente chama de transferência. A gente transfere para a pessoa tudo que a gente sente. Então, a paixão, hoje, ela tem que ser encarada, para quem quer viver com sabedoria, como uma fase, uma fase, igual fome, filho, vai passar. Não preciso comer o mundo inteiro, né? Eu não preciso experimentar tudo que eu estou sentindo. Eu posso simplesmente aprender a lidar com a minha vida, com os meus hormônios, com as minhas fases. O Pedro está falando aqui que ele até falou assim, que a razão e a emoção se encaixam no preconceito. Não, preconceito, Pedro, é criação. É o que seu pai e sua mãe te ensinou, tá? Porque se você vê o seu pai e sua mãe tendo qualquer tipo de preconceito com qualquer tipo de pessoa, qualquer espécie, é o que você aprendeu. Então, o preconceito tem tudo a ver com o que as famílias estabeleceram, né? Bom, a gente não nasce preconceituoso. Se você pegar aí crianças, você vai ver que não nasce preconceituoso, né? Tem um exemplo aí da psicologia falando sobre isso. Não sei se você já viu, Débora. É um menininho branquelo, que o melhor amigo dele é um negro, bem negro, nos Estados Unidos, e ele quis rapar a cabeça. Quando ele rapou a cabeça, ele chegou para o professor e falou: estamos gêmeos. Ou seja, na cabeça dele, a única diferença que os dois tinham é que um tinha cabelo e o outro era careca. Ele não tinha nem se atentado à cor da pele do amigo dele. Então, assim, essas questões sociais têm muito mais a ver com o que a nossa sociedade nos ensina e a gente aceita acreditar do que alguma coisa interna nossa.
Mas falando aí um pouquinho sobre isso que você está falando. A paixão, sendo assim, ela não tem vínculo nem com a razão e nem com a emoção. Ela é uma coisa, é uma descarga de hormônio. É a demência temporária, literalmente. E aí não é o E é onde você momento toma as pra piores gente decisões tomar da decisão. vida. Exatamente, não é o momento de você iniciar o relacionamento, não é o momento de você fazer nada, gente. É a hora que você se estrepa todinho. Total. E vamos lembrar o que o Eduardo falou na live lá de autocontrole, que adolescentes não têm o córtex pré-frontal formado, é imaturo, e é essa parte do cérebro que vai definir, vai te ajudar a olhar e falar o que é bom, o que é ruim, o que é inconsequente, a te falar o que é perigoso, o que não é perigoso. Então, assim, você já tem 2 vezes mais motivo para não iniciar um relacionamento na adolescência. É porque o Você que não que a vai gente conseguir tende a julgar fazer? A nada. gente tende a. Na adolescência, a gente não tem uma vida própria. Porque a gente não está vivendo ainda. A gente está vivendo debaixo do que os pais estabeleceram, debaixo do que os pais. A gente ainda não construiu uma vida, um pensamento próprio. Então, a gente vai assimilar o pensamento dos outros. Então, se você entra num relacionamento na adolescência, vai acontecer que você vai viver a vida do outro. E isso acontece até mesmo na juventude, quando a pessoa não tem maturidade, ela não é emocionalmente madura e ela vai entrar no relacionamento. O que acontece? Ela acaba com a vida dela, não constrói nada. Eu conheço muitas pessoas, até casadas, que chegam para mim e dizem o seguinte: eu descobri que eu não sou feliz, eu descobri que eu não estou vivendo a minha vida. Mas você tomou decisões sem ter capacidade para fazer isso, tomou a base dos hormônios. E tomar E isso é um decisão à base de perigo, viu, hormônio é um gente? perigo, porque o hormônio é ingrato, né, gente? O hormônio ele é ingrato. Mesmo a hora que ele tá aqui, ele já foi embora. E uma coisa que é certa é, passa. É fase, passa. Tudo passa. O medo passa, a paixão passa, o estresse passa. Uma hora os hormônios vão se ajustar e vão se equilibrar e isso vai passar. Hoje a E gente, continuando, Débora, pode esteve falar, num, professora. num lugar e uma médica chegou para o Eduardo e falou assim: ela estava conversando com o Eduardo, ela falou assim: você sabia que no hospital a gente recebe mais pessoas com o pensamento do Covid do que com o Covid? Eu acredito. Aí ela falou assim: você tem ideia do que as pessoas chegarem aqui e a gente está até chamando, ela falando, ela disse de síndrome do Covid? Porque Eu olha não onde vi, vai. assim, Oi? eu não vi essa questão da síndrome do Covid, mas eu acredito porque eu vi várias pessoas que passaram mal, fizeram o teste e não era nada. Era só mental. Por quê? Aí ela falou assim: às vezes a pessoa tá sentindo, mas ela não tem. Por que ela tá sentindo? É uma fantasia que a pessoa cria na cabeça dela. Ela recebe tantas essas informações pela televisão, ela recebe tantas essas informações de Globo, de tudo quanto é trem que tá matando todo mundo, né? Então, assim, o que acontece? Ela recebe tanta essa informação que ela acredita. Por que eu tô citando esse paralelo do Covid com a paixão, que parece que não tem nada a ver, mas tem. Você recebe tanta informação de que você tem que ter alguém, que você tem que estar com alguém, que a sociedade diz que se você não tiver um ficante, não sei o que lá, sei lá como é que chama hoje em dia, né? Já tô velha já, na minha época era Crush. ficante. É É crush. crush. Ah, Crush. entendi, um Hoje é o crush. crush. Se você não tiver isso, então tem alguma coisa de errado com você. Aí é que tá, você começa a sentir coisas, às vezes você sente coisa que nem era pra você estar sentindo. Fulano de tal gosta de você. Ah, fulano gosta de mim. E você tem que gostar de alguém, meu filho. Então é melhor você gostar do fulano que gosta de você. E aí começam as dependências emocionais, onde eu nem preciso decidir. Se alguém gostar de mim, eu tô entrando nesse barco. O negócio é feio. Não, e ó, complementando o que você falou, já veio o nosso próprio slide que vai falar um pouquinho sobre essa questão de imaginação e realidade, ó. Vem o coração lá com o bichinho, olha o bichinho na cabeça do coração e o bichinho real aqui embaixo. Misericórdia. Aí o cérebro pergunta: que bicho é esse? O coração responde: minha realidade. Caramba, bem distorcida, né? Porque como a gente faz isso, né, gente? Como a gente distorce as coisas, a gente imagina. Você vê aqui, ó, o bicho, na verdade, é um monstro, mas o coração tá enxergando um bichinho fofinho, Verdade. É que enxergando uma coisa lindinha. a Sandiele tá falando assim: quando eu era criança, eu era apaixonada por um garoto da mesma sala. A paixão acabou quando eu vi os piolhos dele. Acabou na hora.
Acaba na hora. A Sara falou que quando ela era adolescente era apaixonada por um menino na escola que eu olhava, achava que ele me olhava toda hora e ele nunca me notou. Gente, eu vi esses dias um negócio no Facebook, achei super engraçado. Uma mulher colocou, tem um SOS dentro do Facebook para psicanalistas e terapeutas, por conta desse negócio do Covid. E eles me colocaram lá no meio. E aí chegou uma mensagem assim: gente, pelo amor de Deus, eu tô vendo meu namorado postar foto de um monte de mulher, um monte de foto com uma mulher. O que que eu faço? O terapeuta colocou assim embaixo: tem certeza que ele é seu namorado? Porque tem pessoas que estão tão loucas que as pessoas às vezes elas olham umas para as outras, seguem, mandam uma mensagem, qualquer coisa, e a pessoa já casou. Já casou ali, ela já casou. Nós estamos vivendo uma deficiência mental muito grande em relação à realidade e o que eu quero que seja realidade. Vocês não têm Infelizmente, isso é noção, minha verdade, gente. Vocês não têm Fantasia. noção. Vocês não têm noção. As coisas que a gente... Uma vez por semana, a gente tem reunido alguns terapeutas da faculdade. Vocês não têm noção que tem chegado de caso que é bizarro. Que é bizarro. Por quê? Porque as pessoas não estão mais vivendo dentro da realidade. Razão é uma coisa, realidade é outra. E como a gente tende a fantasiar para o que a gente acha que é melhor, né? A gente acha que é melhor daquele jeito e fantasia, ou também fantasia para o pior, né? É a história da tempestade no copo d'água. Às vezes a situação, a realidade nem é tão ruim assim e a gente já enxerga como se fosse a pior de todas as coisas do mundo. Ou o contrário, como a gente viu na charge, a realidade toda deturpada, com 3 olhos e o coração olhando e vendo ele todo bonitinho, um bichinho de pelúcia. A gente deturpa muito isso. E é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Na hora de tomar decisão, como que está a nossa realidade. Se a gente está deturpando ou se a gente está ali só olhando pelo lado da emoção e vendo o que a gente quer ver, né? E não o que está realmente acontecendo. É verdade, a nossa mente é enganosa. O pessoal tá falando assim, é psicológico, tem muita coisa que é psicológica. E realmente é muito complicado porque a gente cria muita coisa na nossa cabeça. A gente cria muita coisa. Gente, e crente é uma coisa, né? O crente cria e o crente ainda é capaz de fazer uma coisa pior ainda, Débora. Ele cria e ainda quer obrigar Deus a tornar realidade. Isso é verdade. Ele chega para Deus e tem a fala: Deus, eu vou fazer uma obrigação. campanha de oração, eu vou orar, eu vou jejuar, porque Deus vai realizar isso. Deus fala: cara, da onde você tirou essa noiada toda, meu? Que brócolis maluco foi esse que você fumou? Porque onde você Não tá tá dando tirando certo tudo isso. isso? Quantas pessoas, gente, põe umas ideias loucas na cabeça, igual tá nessa charge, acho que tá bonitinho, acho que aquilo lá, nossa Deus, uma coisa maravilhosa. Deus olha e fala uma coisa tão terrível, e a pessoa passa a vida em cima daquilo, ainda culpa Deus de não ter dado para ele. Ó, aproveitando, a gente tem uma charge disso, ó. Eu já até adiantei, mas mais na frente eu já adiantei aqui para vocês, ó. O coração vira e pergunta: cara, que loucura é essa? Loucura nada, eu vou fazer minha fome ficar do tamanho da paciência e vice-versa. E é isso, a gente pega umas coisas que nem Deus sabe da onde que a gente arrancou e ainda quer obrigar Deus a fazer o que a Tornar gente realidade. imagina e tornar a realidade aquilo. E as coisas não são assim. Tirando o fato, gente, que a gente tem a tendência de querer fazer só aquilo que a gente sente que é bom e sente que é confortável. Vou mostrar É mais uma igual o povo chargezinha aqui. matando por causa de salvar a família. Ficou muito mais confortável. Muito mais. Olha aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês a charge o cérebro. Bora, temos que assumir aquele erro e pedir perdão. E o coração, ah, agora não, meu orgulho tá tão confortável e quentinho. A gente tende a fazer isso, a gente tende a querer fazer só o que pra gente emocionalmente é mais legal, é mais gostoso de fazer e não o que a gente precisa fazer. Quantas vezes a Mais gente faz isso? cômodo. Zona de conforto. Tudo que nos tira da zona de conforto, a gente tende a abafar.
e criar milhões de razões para não fazermos. E geralmente essas razões, elas estão vinculadas à nossa falta de encarar realidades, imaturidades e tudo mais. O que mais tem acontecido hoje na pandemia, que a gente tem visto, são pessoas assim, trazendo problemas que não estavam resolvidos lá dentro dela, muito maiores. Por quê? Porque se agravaram. Os problemas se agravaram não por causa da pandemia, se agravaram por quê? Porque a pessoa teve tempo de lidar com quem ela é. O problema não foi a pandemia, foi o tempo. Tempo para pensar, tempo para encarar, tempo para se ver. E quando a gente tem tempo e a gente olha e fala: caramba, mas eu tô com 40 anos e não produzi nada. Caramba, minha vida era só ir para o trabalho e pronto. Sabe aquela coisa de você parar e falar: meu Deus do céu, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Porque muitas pessoas estavam tão preocupadas em viver esse fluxo da vida, esse fluxo de correria da vida, disso, daquilo, do outro, que na hora que a pandemia obrigou a pessoa a parar, a pessoa percebeu que ela mesma não estava existindo. Isso aí é um comentário que eu estou fazendo de muitas pessoas falando a mesma coisa, mas muitas pessoas falando a mesma coisa. Ah, eu sou infeliz, mas eu descobri que eu sou infeliz agora. Por que você descobriu que é infeliz agora? Porque eu não tive tempo de prestar atenção. Então a gente está sempre vai se muito dentro do envolvendo, nosso né? confortável. Porque o que acontece? Antes eu não precisava pedir perdão de uma coisa que eu fiz com o meu esposo, por exemplo, porque eu saía para trabalhar, ficava o dia inteiro no escritório, não precisava ficar encarando aquela situação na minha frente. E uma hora ou outra as pessoas iam se cansando, porque é o que acontece, tem muita gente que vive pelo cansaço dos outros. Ele não muda, ele cansa todo mundo. Então as pessoas vão deixando de reagir, porque a pessoa está cansando já, a pessoa já está cansada. Então as pessoas meio que vão engolindo o nosso cômodo. Só que chega uma hora, por exemplo, uma oportunidade foi a pandemia, que você podia fazer a mesma coisa e você não tinha pra onde correr. Você vai ter que agora encarar. E esse tal de Vai ter que dar encarar um é o que as jeito. pessoas não estão conseguindo fazer nessa nossa realidade. Porque tá sempre muito mais fácil pôr a culpa na outra pessoa, fugir, e reclamar, e desistir, chorar, fazer o que quiser. Mas você pode, igual o ursinho aí que o coração abraçou, que é o orgulho, você pode abraçar o choro, você pode abraçar o drama, você pode abraçar o show, você pode abraçar o que você quiser. Uma hora você vai ter que levantar e encarar. E aí, ó, dentro disso que você tá falando, até peguei essa chave que estava um pouquinho mais para frente, que é o coração tem razões que a própria razão desconhece. Você falando, cara, de onde você tirou isso? Que é justamente as justificativas que a gente vai arrumando para isso, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz isso por aquilo. A gente vai arrumando justificativas para não enfrentar, para não falar, e vai, às vezes, muitas vezes, de verdade, se convencendo de que aquilo é a razão, aquilo é o certo, aquilo é o melhor, quando na verdade não é. É, A gente quer ficar nesse confortável, a gente tenta até se convencer da verdade, muitas vezes, de tanto a gente falar mentira pra gente mesmo, a gente acaba se convencendo que aquilo é verdade. E quer que as outras pessoas aceitem, admitam aquilo e convivam com aquilo, sendo que não é todo mundo que vai olhar pra você, pelo menos se for uma pessoa que te ama, e vai encarar aquela sua mentira como verdade. Uma hora, se as pessoas que estão do seu lado realmente te amam, você vai ter que encarar esse é monte de razão verdade. distorcida que aparece, né, gente? É, o negócio é feio. Tem gente que E falando, o aí, Denis falou assim, o que mais tem é isso, o modo que damos atenção para muitos já não entendi. já pensa outras Já coisas, pensam a outras pessoa já vai coisas. imaginando. Acho que era de quando você estava falando da Ah, pessoa, tá. mas é seu Uhum. namorado? É, porque assim, as pessoas estão tão sensíveis, estão tão imaturas emocionalmente falando, que qualquer atitude que você tem, a pessoa já acha que você está pedindo ela em casamento. Ou como isso é verdade. Misericórdia. Eu já fui pedindo em casamento 3 vezes. É verdade. A vez que foi mais legal foi o dia que o menino chegou pra mim e falou assim, daqui em Poços esse. Chegou pra mim e falou assim: Ó, Deus mandou casar com você, falou que você é o cálice que eu tenho que beber. Você já imagina Nossa, como que eu pai, esse é o me senti? cálice. Você é o cálice que eu tenho que beber, então quando que a gente vai marcar a data do casamento?
Eu Fiquei sou tão cálice no assustada amor. olhando, porque o menino nunca tinha falado comigo, nem oi. Nada. Ele chegava, sentava na igreja, não olhava na cara de ninguém, embora, não olhava na cara de ninguém. Eu não sabia nem o nome dele. Então, assim, as pessoas imaginam mesmo muitas coisas. Eu lembro que eu chamei meu pai e falei assim, então, já que a situação é essa, Deus mandou, então você resolve com ele. Vê o que que ele vai te falar. O papai teve uma conversa com ele que eu não sei qual foi. Até hoje, se ele passa na rua, se ele me vê, ele abaixa a cabeça. Pode ter Então, assim, as pessoas ameaçado o cara de realmente tudo quanto imaginam. é coisa. Com Gente, entenda uma certeza. coisa, gente. Falando um negócio aqui só para dar uma cutucada. Crente é uma benção. Mas ao mesmo tempo que ele é uma benção, ele pode ser um problema, né? Ou se pode. Por que problema? Ou a gente não enfrenta as coisas. O cristão ele tem um problema para enfrentar a realidade violento. Uma coisa é o cristão fazer o seguinte: não, eu creio que Deus vai mudar a minha realidade, eu creio, eu tomo posse, eu creio, eu não aceito porque eu sei do poder de Deus. Outra coisa, que é 99,99999% das pessoas, ele não encara, tipo assim, eu tô passando por um problema, o que que ele faz? Ele fecha o olho e fala: não, Deus vai resolver, Deus vai resolver. Mas é um Deus vai resolver de fuga. Não encara as coisas. Gente, o cristão não encara nada. E tudo que ele quer, ele enfia Deus no meio e fala que foi Deus que quis. Não consegue nem lutar. Você já percebeu, não sei se você já deve ter percebido que esses anos tudo nosso de igreja, quantas pessoas tentam manipular a gente com esse negócio de Deus? Ah, mas Sentir no meu demais. coração de Deus, porque Deus. Não, filho, só um pouquinho. Por que que a gente manipula tanto as coisas? Por que que o cristão tem tanta dificuldade? Eu acho que vai ser o tema da minha monografia, sabe, esse ano, porque eu tenho que falar sobre isso. Estou desabafando aqui nessa live, entendeu? Por que que o Desabafo, aproveita. cristão tem tanta dificuldade de ser autêntico? Ele não encara as fraquezas dele, ele é o sertão, ele é o santarrão, ele não tem problema nenhum. Só que na hora que a gente abre a pessoa, você fala: meu Deus do céu, é igual esse charge aí. De onde saiu tanto monstro dentro dessa criatura? Nada tratado, nada Literalmente. curado, nada enfrentado. E ele fica lá tudo assim: não, porque Deus, porque Deus, porque Deus. E Deus no céu deve parar e falar: Jesus Cristo, da onde saiu isso? Então, assim, a gente tem essa mania de usar a fé no lugar de negação. Negação é uma coisa, a fé é outra. Tá Com entendendo? Tipo certeza. assim, eu não vou pegar Covid porque Deus está me protegendo. Meu filho, se você não usar máscara, se você não usar álcool em gel, se você não evitar aglomeração, você vai pegar. Não, mas se eu pegar, eu posso não passar por situação difícil porque Deus vai me proteger. Filho, há muitos cristãos que estão morrendo de Covid. E não é porque eles são menos crentes, é porque eles são carne. Então, assim, E isso com tudo, né? contudo, gente, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender uma coisa. Se a gente não começar a ser real, autêntico, verdadeiro, encarar as coisas, entender o que é compromisso, o que é responsabilidade, o que é assumir responsabilidade. Ou as pessoas jogam tudo em Deus. Tudo E em Deus não vai Deus. descer do céu para resolver a situação de ninguém. Não vai. E eu vejo isso, sabe? A pessoa faz um negócio. Ai, mas eu senti no coração que era de Deus. Ô, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu ralo pra ouvir a voz de Deus. Ó. Aí chega um fulano de tal e chega pra mim e fala assim: senti que era de Deus. Eu fico um pouco irada. Eu falo: caramba, como é que Deus falou tão fácil com essa criatura? É óbvio que não foi Deus. Mas é tão mais fácil como cristão se acovardar. Isso é covardia. Tentar manipular as pessoas com o nome de Deus, tentar manipular familiares. Eu vejo muito pai de família que é obreiro, que é sei lá o que for na igreja, que ele fala: foi Deus que me revelou. E vai ser assim porque Deus me revelou. E Deus não revelou porcaria nenhuma. Ele está tentando impor as coisas dele na cabeça dos outros. Sei lá, pode colocar isso como qualquer coisa. Mãe, pai, irmão, o que for dentro de casa.
A gente precisa. Até em relacionamento mesmo. A Tudo pessoa em relacionamento. fala assim, não, Deus me falou que tem que ser assim, Deus me falou que tem que ser assado porque ela quer. Quantas vezes eu vejo isso? De verdade. A pessoa chega e fala assim, porque Deus me mandou ficar com você. Às vezes a pessoa nem gosta uma da outra. Você já Isso viu é um muito isso, palavra absurdo. diretiva. Acontece demais, não, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo. Eu lembro quando eu era adolescente, chegou uma pessoa da igreja e falou assim pra mim: Deus me revelou que a gente vai casar, que Deus tem um projeto. Eu falei assim: filho, tô nem aí. Tô nem aí se Deus te revelou. Tô nem aí. Pouco me importa o que Deus te revelou, deixou de te revelar. Nem sei se eu sirvo o mesmo Deus que você. Tô fora. Sei lá, meu futuro agora tá na mão dos outros. Eu lembro que E aí, o papai falou assim pra mim: por que você foi tão grossa? Foi grossa, foi verdadeira. isso é autêntico. Foi autêntica. Não, e outra, já para e pensa. Se a emoção é um monte de reação química que vai acontecer no teu cérebro mesmo, se você vai sentir mesmo, o negócio vem de qualquer jeito, você querendo ou não querendo, seu cérebro vai liberar um monte de hormônio, e aí, claro, dentro da maturidade, inteligência emocional, você vai adequar se aquilo é verdade ou não. Então, esse negócio de eu sentir, gente, a maior chance é de que seja o seu cérebro Misturando um liberando monte de hormônio, coisa. misturando coisa, do que Deus. Meu filho, olha, psicopata sente bem matando as pessoas. Então pensa lá. Infelizmente é verdade. Gente, olha, eu vi um vídeo da Tâmara lá de Portugal, ou da Certinho que você tá falando. Ela fez baba de bode. Que baba de bode lá no Pará é canjica pra nós aqui. Sabe aquelas canjica? Sei. Canjica doce lá? Só que não vai Uhum. amendoim, mas é a mesma coisa. O marido dela é português, ela fez. Aí ela pegou e falou, chama baba de bode. Eu falei, eu não vou comer isso. Baba de bode, nojo. Me baba de bode. Isso aí já tá falando que é ruim. Emoção são palavras, informações que o meu cérebro vai entender se aquilo é agradável ou não. Pode ser mentira ou pode ser verdade, tanto faz. Pelo nome, ele já foi com aquela boca de nojo para comer a canjica. Aí ela falou assim: não, vai, experimenta aí, você vai gostar. Ele experimentou, comeu um pouco. Ela pegou e falou assim: e aí? É por isso que chama baba de bode, isso aqui é muito nojento. E se não chamasse baba de bode? Eu tenho um exemplo parecido, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi chantilly, que é aquele negócio redondinho, eu acho que é um queijo, né? É um queijo. É um queijo temperado. Eu olhei e perguntei, pai, o que é isso? Ele falou pra mim, é cocô de cavalo. Eu nunca mais consegui comer o negócio. Eu olho, eu vejo um cocô de cavalo. Eu não consigo comer nem o negócio temperado, eu não consigo. Eu tenho um bloqueio mental para comer o chantilly, porque eu associo cocô de cavalo. É isso. Então, Pastora, assim, nós já as estamos pessoas. acabando. Você Sério? acredita que já estamos, ó, eu olhei aqui, ó, faltam 2 minutos pra gente acabar a nossa live e eu acho que tem uma pergunta aí da Maria Elizabeth que eu acho legal você responder. Cadê? Ela fala Desculpa a assim, ó, tipo, ignorância de isso falar aí. para mim. Deus me falou, eu falo, então fala para Deus revelar para mim também. Não é uma questão, você pode até falar. Primeiro, quem está falando Deus te falou? Se a pessoa não é seu líder, nem perca seu tempo e ouvir o que Deus falou. Não precisa nem falar assim, então fala para mim também. Porque às vezes Deus também não vai falar contigo. Porque as pessoas acham que Deus fala assim com todo mundo. Torto direito, falando. Deus está Como falando igual diria o pai, você tagarela, fala com a terra liga inteira. na tomada, né? Liga Lembra na que ele falava que tomada, a o trem pessoa tá liga na solto. tomada, já vai ligação direta ali. É fácil, é só fazer o seguinte: quem é você? Que autoridade você tem? Quais são os seus frutos? Para mim, tanto faz o que Deus falou, que não falou, que deixou de falar, vira as costas e vai embora. O negócio é assim mesmo. Porque tem coisa que se a gente ouvir, a gente guarda como emoção e como memória. Então escuta, presta bastante atenção no que você vai escolher ouvir. Porque tem coisas que a gente pode escolher não ouvir, tá, gente? Aprenda isso na sua vida. Eu queria te falar um negócio, mas é bom? É fofoca, não vou ouvir. Mas não é tão bom. Eu preciso saber? Não, então não vou ouvir também não.
Porque a gente vai guardando, a gente vai recebendo tudo aquilo. Vai mantendo. Gente, pra gente finalizar aqui, eu vou colocar para vocês um desenho que acontece muito aqui pra gente poder estar finalizando a live, que é o seguinte, ó. Que bagunça é essa aqui? Quem são vocês? Aí tem um monte de merdinha ali e fala: calma, tio, foi o coração que mandou o senhor cuidar de nós. Como a gente faz, desculpa a palavra, merda na vida quando a gente não sabe pensar, raciocinar, controlar os impulsos e as emoções? Aí tem aqui a continuação da charge é essa, ó. Ó o tamanho da merda. Aí a razão, o cérebro aqui bravo, as menores eu até cuido, mas isso aqui passou dos limites. Ele, calma, porque o negócio vai ficar feio. Gente, quando a gente não tem inteligência emocional de saber o que está acontecendo e saber controlar e saber viver, a gente vai acabar passando dos limites e fazendo merda mesmo. E é um equilíbrio, não tem jeito. A gente não tem como separar a razão da emoção, mas a inteligência emocional vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo para que a gente possa usar a nossa parte do cérebro ali que raciocina para evitar a gente fazer merda na vida. Por quê? A gente viver uma vida extremamente racional também não é bom. Uma vida sem emoção nenhuma é uma vida sem sentido. Uma vida que a gente não desfruta do prazer de comer uma comida legal, de conhecer um lugar novo, de ter um bom relacionamento. Uma vida que é só racional também é doentia. Eu não sei, a pastora Thalita pode até falar aqui, mas deve ter alguma patologia. A única pessoa que consegue viver só com a razão é o psicopata, que não tem emoções. Então. Se você for Então, só assim, racional, tem você é como. um psicopata, você já nos avisa que nós vamos te excluir do nosso meio, porque a gente tem medo desse tipo de gente. A Literalmente, emoção, porque ela. vocês. Ué. Com a pessoa que não tem emoção, ela não sente, né? Ela fala, mata uma pessoa, tá ok, não tem Pra ele tanto problema. faz. Felicidade e tristeza não é a mesma coisa. É igual. Então, assim, a gente tem que ter uma vida de emoção, a gente tem que ter uma vida racional. E é interessante a gente falar disso, porque nós vamos continuar esse tema na live da próxima semana, porque a Bíblia manda a gente ter uma fé racional. E aí, por causa disso, muita gente vai falar que o cristão, aquilo que a pastora Thalita estava falando, se nega e não pode ter sentimento, não pode olhar para si, não pode se conhecer, porque se você sente tristeza ou se você sente angústia, você está tendo falta de fé, você não está confiando em Deus. Então, você não pode ter nenhum tipo de sentimento, você não pode, você tem que ser um robô. Eu já vi muita pregação e muito pastor que vai falar isso, que você não pode ter sentimento, justamente porque a Bíblia fala que a nossa fé precisa ser racional. E a gente também tem o extremo das pessoas que são só na emoção. Eu senti, sai falando. Eu senti, sai fazendo. Como Então a se gente todo tem mundo como tivesse a cristãos dois obrigação lados. de viver a emoção do outro também, né? Sim. Como se todo mundo tivesse a obrigação dessa emoção exacerbada sem um controle da razão. E nós vamos continuar isso na próxima live. E pegando esse gancho da pastora Thalita, nós vamos falar de uma pessoa que é muito especial, que é Jesus Cristo, e nós vamos falar das emoções que ele teve quando estava aqui na Terra. Eu peguei os 4 evangelhos e já separei as emoções de Jesus e só separei as emoções que estão escritas. Não separei aquelas que a gente imagina que ele sentiu. Separei apenas as que estão escritas. E nós vamos falar sobre o que Jesus sentiu quando estava aqui na Terra, quais são as emoções que ele sentiu, como ele lidou com isso. E para a gente poder finalizar essa live, nós vamos falar qual é a resposta da Bíblia para nós termos inteligência emocional. Como que a gente equilibra essa balança, afinal de contas? Que eu acho que já deu, já O passamos do nosso horário tempo. já. Deixa eu só lançar uma pulga atrás da orelha, para vocês ficarem só refletir. Sabe de onde vem a culpa? Sabe quando você faz um negócio e você fica se sentindo culpado? Quem aí nunca se sentiu culpado? É assim? Ai, Eu tô já me me sentindo senti, todo culpado. mundo acho que já se sentiu culpado. A culpa vem de quando você faz uma coisa impensada e depois o seu cérebro, não o sistema cerebral, não. A nossa razão vai dizer assim: eu não sei lidar agora com o resultado, não. Você fez, como você citou aí, a merda. Fez a Fez merda. a merda. E o cérebro Mas eu vai dizer coloco ela. assim:
Não sei lidar com isso. Não consigo lidar com isso. Aí vem a culpa. A culpa é quando a razão diz o seguinte: você passou dos limites. E agora eu não consigo lidar com isso. E muitas pessoas vão desenvolver muitos problemas por conta da culpa. Não consegue lidar com as coisas. Como que eu paro isso? Para de agir de maneira impensada. Para de agir sem primeiro consultar o que você pode ou não lidar. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu fizer aquilo, o que vai acontecer? Posso lidar com isso? Não, então não vou fazer. Por isso que se conhecer é tão importante, né? Se a gente não souber os nossos limites, a gente nunca vai saber como lidar com as emoções e sentimentos. É isso aí. Amanhã a gente tem EBD, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E culto transmitido 7h30 da noite. 7h30 da noite. Foi um prazer ter a pastora Thalita hoje Eu com a que gente na live dos agradeço. jovens. Creio que semana que vem a gente vai estar junto para É fazer a live verdade. pessoalmente. Creio que a gente vai estar junto. Acho que eu vou estar em Paraíso semana que vem para a gente fazer essa live junto. Então vai ser uma bênção. A gente continua na semana que vem sobre o que Jesus sentiu, hein? Live Isso aí. legal. Tá bom? Então um Gente, beijo ó. para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.